Olá, meus irmãos, tudo bom? Hoje o tema é bastante interessante e também é uma denúncia que eu havia de fazer, mas eu esperei um tempo para poder a criatura se manifestar. E hoje eu quero colocar as cartas em branco, ou melhor, as cartas a limpo, né? A face, em pratos limpos, para que não se prossiga o engano, a falácia, como já tem acontecido. Porque o tema de hoje é como um satanista se disfarça de cristão, né? Que em Mateus 5:37 diz assim: porém, se vos falar seja sim, sim ou não, porque o que passar disso é procedência maligna. Muitos satanistas estão em nosso meio disfarçados de cristão, fingindo ser o que não são e trazendo um monte de engano. Lembra que tem vídeos meus, quem assistiu os meus vídeos sabe que eu já havia comentado, ou já vinha comentando, que haveria um tempo que eles causariam tanta confusão para descrédito da palavra, que as pessoas já não saberiam mais o que é verdade nem o que é mentira. Isso já está acontecendo, né? O engano ele se manifestou de tal forma que as pessoas não sabem mais o que é verdade e o que é mentira, porque tudo tem cara de verdade quando no fundo é uma grande mentira. Eu já vou começar a compartilhar a tela e já quero advertir que todos esses vídeos que tudo que eu porei hoje, né, colocarei hoje, eu baixei, tá? Eu tenho salvo. Nem que seja necessário comprar um outro computador para colocar essas imagens rodando, que é meu desejo é fazer um react ao vivo com imagem rodando. Eu farei, mesmo não tendo condições agora, que a situação está apertada. Mas se for necessário eu trarei, tá? Aqui é uma pasta onde eu salvei os vídeos e vou salvar o restante, tá? Os vídeos que eu estarei utilizando, para que vocês já comecem a entender do que eu quero falar. Já vou deixar aqui. Vocês querem entender quem é este cidadão aqui? De quem que eu tô falando? Esta mesma pessoa aqui, ó. Tá? Vocês querem entender quem é ele de verdade? Eu vou deixar os vídeos afixados no primeiro comentário. E não obstante, vou deixar a imagem dele porque eu já vou comentando aqui, tá? A Bíblia é o nosso manual de fé e conduta, porque esse cidadão ele não prega a Bíblia. Ele tem um monte de material, tem dinheiro para comprar, faz parte do veio maçônico, porque ele está inscrito em vários canais, inclusive ele diz para você se inscrever. E lá coaduna-se sobre cabala, fala sobre isso, eles têm um profundo conhecimento. Por quê? Ele fala que tem que ter uma certa idade para chegar a certo nível. Eu tenho a impressão que ele é o cabeça da questão. Mas deixa eu fazer o comentário e depois a gente entra mais nesse assunto. Nesses vídeos aqui, ó, principalmente esse que está na tela agora, ele fala literalmente quem ele é, tá? Ele defende o Espírito Santo feminino, ele fala da semente da serpente, testificando que Caim é filho de Satanás. Ele fala que existe anjos, e isso não é maçonaria, isso não é cabalá. Cabalá é qualquer outra coisa que não coadune com aquilo que ele acredita, o que ele defende, que na verdade é a destruição da palavra e da Bíblia, tá? Como defender que não existe igrejas, pastores, tudo é satanismo. Só a verdade é somente ele. Deixa eu me seguir aqui e nós vamos chegar mais adiante. Quando as pessoas, para explicar a Bíblia, usam de subterfúgios, que é o que ele usa, copy and paste, né? Como ele mesmo fala, que é o copy e cola, na verdade é o que ele faz, usam de subterfúgio ou complementos, ela não está pregando Bíblia, ela está pregando a Satanás. E Satanás sacrifica os peões, né? Como num jogo de xadrez. E vocês vão entender do que eu estou falando. Deixa eu me seguir aqui. Esse cidadão compartilha as ideias de Benin, tá? A palavra seja sim, sim ou não. Como eu já falei, o que passa disso é procedência maligna. Parafraseando o próprio demônio, essa própria criatura aí, Satanás não virá com aparência verdadeira, ele virá com aparência de cordeiro, né? Aquele que fala em copy and paste, que é o copy e cole, não sabe explicar nada da Bíblia que não tenha sido citado por outros, né? É um rascunho disfarçado de obra, um satanista disfarçado de cristão. Por que eu estou falando sobre isso? Porque ele vai... Deixa eu continuar, vocês vão entender onde eu quero chegar. Agora, tudo que se fala sobre a Bíblia, que não coadune com a ótica de Satanás, é cabalá, né? Eu quero citar este vídeo aqui, ó, que foi feito com o pastor César Cavalcante, onde ele mesmo fala, onde tem um debate, né, onde o Marcelo Hebraísta, né, que é uma pessoa de extrema inteligência, e com o Rabino. E ali ele chega a citar Metatron,
né, usando o conhecimento judaico para falar de Jesus. Aí ele fala que o pastor cometeu heresia porque está chamando Jesus de Metratron e Metratron é um demônio. O pastor ali estava usando a própria fala do judeu para falar sobre Metatron e explicar quem é Jesus. Mas a distorção é tão vaga e tão satânica que tudo transforma em satanismo e heresia, somente o que não sai da boca dele, né? A pergunta que fica é: qual a função da Cabala, se não acabar com o cristianismo e fundar uma outra religião baseando no humanismo, o homem acima de Deus, ignorando-se o que a Bíblia diz para viver o que um suposto líder diz? Porque hoje estão pegando seguir a líderes e esquecer o que realmente Deus desejou para nós, o que Ele construiu para nós, tá? Como falei, tem vídeo sobre dízimos na Bíblia, no canal, tem vídeo sobre a igreja, tem vídeo sobre tudo o que você procurar, para destruir tudo que esses satanistas falam, distorcendo a palavra. Tudo, absolutamente tudo, pertence ao satanismo, na fala deles, menos aquilo que o guru de Satanás inferir. Isso é uma nova seita conduzida por um homem, agente de Satanás. As seitas sempre buscam te isolar do convívio com seres pensantes, né, ou com outros irmãos, para que a sua conduta não seja questionada. Uma vez, e não é só ele, tá? Todos vocês apregoam aí o evangelho que você viva sozinho, isolado. É isolar a ovelha do rebanho. Entenda isso. Lembra a passagem que fala que Jesus foi buscar a ovelha perdida? É exatamente isso. Por que buscar? Porque convém que todos sejam agregados e não espalhados. A função deles é espalhar, nunca agregar. Uma vez que as pessoas sejam isoladas em um grupo de mesmo pensamento, fica fácil o seu controle. Eles sempre fecham em grupos, né? O foco é descredibilizar toda a visão oposta para implantar somente o que o líder deseja que seja seguido. Como uma mentira bem contada passa por absoluta verdade, por isso nunca tentei amizade com essas laias ou com esses seres, né, que pertencem ao iníquo. Sempre que apontam alguém, é bom dar uma olhada em nosso passado. Não se arrependem, apenas mudam sua estratégia. Não entendo, eu estou deixando a imagem aqui, tá, pessoal? Eu vou só compartilhar para que vocês se interem do que eu estou falando, tá? Não entendo como um ataque, mas como uma manobra do inferno para descredibilizar a Bíblia. Do que eu estou falando? Porque agora ele vai começar a atacar a preexistência. E aí ele vai falar que não tem nenhum versículo que fale sobre isso. Até hoje, no meu canal, não apreguei nada que não fosse Bíblia. Ah, mas também existe na Cabala. Toda a Bíblia contém na Cabala. Só que a Cabala não está na Bíblia. Vou explicar isso aí. O pastor estava usando, como eu falei, né, o pastor desse vídeo aqui, ó. Desse vídeo aqui. Ele estava usando a literatura judaica, onde há um anjo de alta patente, né, poderoso, que recebe o mesmo nome do Criador. E que na literatura judaica o nome é Metraton. Quando eu falo que o anjo poderoso, que eu falei para você que Deus do Velho Testamento é Jesus, tá? Que o Pai nunca desceu à terra, que sempre foi Jesus, que ele é o Adonai, o Elohim, o Yud-Heh-Vav-Heh, o Yahvé, né, Yehová, como você preferir chamar, que é Jesus. Na própria literatura judaica, e onde nesse vídeo fala também sobre um anjo poderoso que recebe o mesmo nome do Criador. Aí você entende porque Jesus é chamado de Deus no Velho Testamento, porque Jesus é o Deus do Velho Testamento. Porque é o anjo que recebe o mesmo nome do Criador, o anjo do Senhor, o mensageiro, né? O representante do Pai que estava na Terra, confirmando aquilo que eu já havia falado antes. Tudo está no vídeo, é só você observar. Tá nesse vídeo que está na tela aqui, ó. Neste vídeo aqui, ó. César Cavalcante, Testemunho de Jeová. Ah, não é nesse não. César Cavalcante. Ai, droga, eu coloquei aqui, mas não apareceu. Mas o nome do vídeo do César Cavalcante é Jesus é Deus. É só você procurar lá, aí ele vai estar discutindo com o Rabino, tá? O nome do vídeo é isso, Jesus é Deus, ele vai estar discutindo com o Rabino. Aí você vai se inteirar do que eu estou falando aqui, tá? Que ele cita que é um anjo poderoso que recebe o mesmo nome do Pai. Aí você vai entender que esse é Jesus. E que ele é ele desde o princípio, tá? Ele é o nosso Deus. Não Deus Pai, mas ele foi constituído pelo Pai, nos comprou com seu próprio sangue para ele mesmo e para seu Pai.
O pastor faz uma inferência, né, para explicar ao judeu que o anjo poderoso é Jesus. Aí o satanista dono da verdade diz que o pastor está cometendo heresia. Quem leva essa abominação a sério? Satanás tem sido eficaz em distorcer e esconder a verdade. É assim que se demoniza tudo e todos, principalmente aquilo que ele não agrada a ele, porque eu falei que haveria um momento que ele estaria tanta confusão que até a verdade entraria em descrédito. A Cabalá detém todas as escrituras, mas a verdadeira escritura não está na Cabalá. Então, quando eles citam Bíblia, eles vão citar a Bíblia e passagens verdadeiras, citando Cabalá, não quer dizer que isso seja uma mentira, porque está citado na Cabalá, porque a Cabalá contém toda a Bíblia, certo? Mas a Bíblia não está na Cabalá. Eu não apregou o Cabalá. Nunca o fiz, mas esse aí já o fez. Diversas vezes aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Ele amando o seu líder, tá? Babando o seu líder. Ou, na verdade, acho que ele é o líder desse aqui. Tá? Aí vai falar sobre semente da serpente, livro de Enoque. Tudo que ele está dizendo agora que não é verdade, das duas mãos. Ou ele estava mentindo antes, ou ele está mentindo agora. Eu acredito que ele está mentindo o tempo inteiro. Nem antes nem depois. Ele não mudou. As pessoas não mudam. Tá? É aquilo que eu falei, distorcendo a verdade a ponto de tudo ser descredibilizado e as pessoas não acreditarem mais em coisa alguma. Tá? Aqui foi um vídeo onde ele fez um react sobre uma moça aí, depois vocês assistam o vídeo, vocês não sabem do que eu estou falando sobre o DNA negativo, o RA negativo e cair em ser filho de Satanás, literalmente. Depois ele desmente tudo que ele mesmo diz, tá? Como também anjos e tudo mais, Espírito Santo feminino. Aqui a marca da besta, o manual, ele vai falar a mesma coisa, sobre semente da serpente e tudo mais. E aqui ele está falando sobre... se ele apagar, como eu falei, nem que não seja necessário comprar o computador, eu trago o vídeo para vocês fazendo um react. Aqui é onde ele fala sobre Espírito Santo feminino e todas as aberrações defendidas pelo pupilo dele, porque para mim ele é o mentor. Certo? Vamos seguir aqui. Seitas disfarçadas de cristianismo. Quem não tem Bíblia vale-se de subterfúgios externos para tentar validar e embasar suas alegações, que sempre tem um viés pessoal. A guerra e a manipulação dos fatos estão em ascendência, tá? Estão crescendo. Estamos em um campo minado. Devemos ter cuidado onde pisamos, tá? Bíblia versus locução pagã de quem defende paganismo. Você que não acredita em preexistência, e você não é obrigado a acreditar, tá? Para mim é só um complemento da verdade, mas não é salvífico. Embora, como eu preguei no último vídeo, tem questões que nos levam à verdade, vocês precisam entender, vou falar sobre isso agora. Quem não acredita em preexistência, explique a severidade do inferno destinado a Satanás, seus anjos e também para aqueles humanos condenados. Explica a severidade do inferno somente por esta vida aqui. Você consegue explicar? Ou justificar que Deus é bom quando você se depara com o inferno somente por conta desta vida que a maioria não pediu e não sabe por que nasce em pecado, porque não pagamos pelo pecado dos nossos pais? Você consegue explicar isso? Sendo que a Bíblia fala claramente que... Eu não vou voltar aos mesmos textos, porque tem vídeo no canal sobre isso. Tem textos e mais textos sobre isso. O último mesmo eu falo. Porque assim como Cristo encarnou, nós encarnamos. O texto é claro sobre isto. Tá? E você só encarna se você é preexistente, assim como Jesus era preexistente. Mas cada um é livre para acreditar no que deseja crer. Principalmente nesses homens também. Tá? Ocultismo ou algo distorcido, assim como a identidade de Jesus no Antigo Testamento, tá? Entenda isso. O que tem sido feito nos dias de hoje, até os dias de hoje, é tentar ocultar a identidade de Jesus no Velho Testamento e no Novo Testamento, que prova que ele é o mesmo Deus, tá? Que o Deus do Velho Testamento é Jesus, e o Deus do Novo Testamento é Jesus, cumprindo tudo aquilo que ele veio fazer. Tá? Porque ele é o emissário do Pai, ele é aquele que foi enviado pelo Pai, ele é o representante direto de Deus, o anjo poderoso que recebe o mesmo nome do Pai. E também falar sobre o nosso resgate. Por que resgatar? O que é remissão? Tem vídeo no canal, é só pesquisar. Então essas distorções vêm para ocultar e esconder, porque faz parte do ocultismo ocultar, certo? Ocultar tudo aquilo que é verdade. Esperei ele destruir o seu mentor, ou melhor, o seu pupilo, para mim ele é um mentor, para expô-lo.
Eu falei que eu traria a verdade dependendo do que fosse dito, certo? E traí muito mais vídeos, tá? Isso aqui são só alguns vídeos, não são todos. Eu tentei mais material para ser trazido se for necessário. Ele defendendo o sistema Pardes, ele mesmo defende o sistema Pardes, que está nesse vídeo que está na tela que vocês estão vendo. Não tem como colocá-la para rodar, só essa imagem parada, tá? O sistema Pardes é aquele que a verdade em camadas, é o que ele defende na Cabala, né? Que ele mesmo já explicou nos vídeos dele. Eu deixei ele mesmo explicar o que eles mesmos sabem, eles mesmos defendem, tá? Para depois trazer a verdade. Ele não se despertou, apenas viu a mentira sendo exposta e mudou, né, ou virou a casaca, para encobrir o seu real caráter. Hoje eu entendo porque Benini costumava chamar esses caras de isentões. Porque era como se fosse uma cobrança. Ele apagou o canal, mas quem tinha os vídeos mais antigos, observe que várias vezes ele chamava esses caras de isentões. Vai ser isentão agora, isentão. Toda vez que eles mostravam alguma coisa que fosse contrário àquilo que eles mesmos defendiam. Né? Quando eles não se promoviam suas mentiras, eles eram chamados de isentões. Para mim, ele é o mentor desse bando. Ele mesmo afirma, por isso você tem muito respeito desses caras, tá? Você vai observar que eles têm um respeito por esse cara que é absurdo. Ele mesmo afirma que tem que se ter uma determinada idade para chegar ao 4º nível, que é o que para mim ele chegou. Ele é inscrito no site deles, porque ele está inscrito e participa em vários vídeos com eles. É só vocês pesquisar para internet, vocês vão achar. Tá? E indica como se inscrever em forma de despertar interesse pelo oculto. Se inscrever nesses canais, se inscrever nos canais que ele mesmo segue, para você despertar o oculto lá, a sua suposta sapiência. É óbvio que em inglês, lá nos Estados Unidos, como eu falei, eu estava na faculdade, você tinha que pesquisar nos sites em inglês para você observar uma maior quantidade de informação. É o que eles fazem, tá? Lá eles têm mais acesso a maior informação do que nós temos aqui. Aqui só temos o rascunho. Lá eles têm o grosso, a maior camada, a camada real da informação, ou a maior parte dela, né? Mas observem, não tem Bíblia, é só material alheio, formado nas vozes mentais deles, aquela voz que está na mente deles, discutindo aqueles que você acredite. Observe como um ser amoral se comporta. Quem tem mentido ou corrompido as pessoas? Anula-se os mandamentos para disseminar o ocultismo. Certo? Tendo sido pastor, como o próprio afirma, ele não fez a lição de casa, mas praticou aquilo que apregoa, né? O estudo das escrituras estude as escrituras. Essa é a minha dica para vocês, que eu sempre falo. Estude as escrituras para não cair no conto do Fadinha da Lorota, porque para mim esse é o Fadinha da Lorota. Tá? Estudem as escrituras para que vocês não caiam no conto dos fadinhas da lorota, do espírita feminino, Tudo faz parte de um enredo arquitetado para o descrédito das escrituras através da confusão. Eu já havia falado sobre isso há muito tempo. Ele mesmo declara quem são, eles mesmos declaram quem são, né? Denunciam-se e as pessoas fingem não ver. O cabalista também cita Deus e Jesus. O cabalista também cita Deus e Jesus, né? E o qual eles chamam de Metraton. Isso torna Deus... Ou melhor, deixa-me refazer aqui, que é uma explicação na verdade isso aqui, tá? Os cabalistas também citam a Deus e também citam a Jesus, o qual eles chamam de Metatron, Jesus, né? Isso torna Deus ou Jesus uma mentira? Porque os cabalistas citam Jesus e Deus? Torna Deus e Jesus uma mentira? Lembre-se, tudo que contém na Bíblia é usado na Cabala. Todavia, nada da Cabala é sustentado pela Bíblia. Mas aquilo que é referenciado na Bíblia, ainda que a Cabala faça ou cite, né, faça uso, não transforma a verdade em mentira, ou não transforma a Bíblia em cabala. Observem bem essa face aqui, ó, de santo, porque de santo não tem nada. Essas pessoas, elas têm um único intuito, tá? Tem uma gama de formação, porque eles estão no miolo ali. Eles são alimentados pelo próprio sistema deles, porque a própria maçonaria faz isso, tá? Eles têm informação a dar com pau. Tá? A plataforma deles está cheia, assim também como a biblioteca deles é imensa. Eles mesmos alimentam o sistema.
e são alimentados por ele. Tá? Olha o sorriso da amizade aqui. E você vai perceber que eles se defendem ainda. Então, o que eu quis dizer com o vídeo de hoje? Atentem somente para a verdade. Ninguém está um mínimo preocupado com a sua salvação. Lembrando aqui, eu baixei os vídeos, tá? Se for necessário fazer um react. O que eles fazem é distorcer a verdade, como eu já havia falado muito antes disso acontecer, que chegaria ao ponto de você não saber mais o que é verdade e o que é mentira. É necessário que você entenda que você é mais que um pedaço de carne. Você é filho do Deus vivo, literalmente. Existe um motivo desta guerra e por que ele vai vir te resgatar deste lugar e o porquê do ensinamento de Jesus. Para que deixássemos de fazer aquilo que fizemos no passado. Existe um motivo do Satanás, aquele mesmo que nos derrubou, está aqui no nosso meio, tentando nos derrubar novamente. Há um motivo do chamado segunda morte, porque houve uma primeira morte. Há um motivo de Jesus ter encarnado assim como nós encarnamos. Há um motivo dele dizer que nos conheceu antes de fazer este mundo. E é o motivo desta batalha do ocultismo para ocultar a verdade. Você não é uma poeira no espaço, tá? Você não veio do Big Bang. Eu cheguei até a falar sobre isso. Tá? A lei da termodinâmica, ela prova isto. Que nada parte da confusão para a ordem, mas sempre da ordem para a confusão. Isso é empírico. Tá? Nada surgiu de uma explosão e tornou-se em ordem, mas tudo estava em ordem partindo para a confusão. Entendam esta verdade, porque muitos vão tentar distorcer, implantar um sistema de podre e de mentira, mas a verdade não está em sua boca nem em sua fala. Tem muito documento, aparentemente elas estão atacando o sistema. Lembre-se que existe aqueles que fazem oposição controlada. Eles só apresentam aquilo que o sistema permite apresentar, certo? De fato que nem as verdades mais profundas eu posso trazer nesse canal sobre a situação dele de eu perder o canal, tá? De ser destruído. Então é necessário que nós entendamos para onde estamos prosseguindo, para onde estamos caminhando, porque tudo isto faz parte de algo muito bem arquitetado e amarrado para a confusão, e a confusão é a ação de Satanás, que é o que eles têm feito no dia de hoje. Uma hora ele defende uma coisa, outra hora ele defende outra. Assim como alguns que antigamente eram crente, hoje eles viraram casaca, saíram do armário e estão defendendo outras coisas aí, e dizendo que isso é bíblico. Confusão. Esta é a palavra de hoje. É a ordem do dia para esses aí. Tá? Saiam da confusão, saiam da Babilônia, saiam dela, povo meu. Saiam deste lugar, desses lugares que não pertencem ao Pai. Este foi o vídeo de hoje. E espero que vocês tenham conseguido compreender que após a comunhão e a conciliação do Espírito Santo seja convosco. Até o próximo vídeo. Já estou concluindo a revisão do livro e logo já colocarei ele à disposição. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.